Existe um momento específico no ano em que as pessoas ficam estranhamente vulneráveis. Não é no meio do caos, não é no auge da dor, é no começo, quando tudo ainda parece possível, quando o calendário está limpo, quando ninguém ainda falhou, quando nada deu errado ainda. É nesse ponto que quase todo mundo se engana, porque o início não é neutro. O início já carrega uma direção, e aquilo que você carrega no início, mesmo sem perceber, se transforma na trajetória inteira. Jesus sabia disso. Por isso ele nunca começava uma caminhada sem antes alinhar o interior das pessoas. Ele não começava dizendo o que elas tinham que fazer. Ele começava mostrando de onde elas estavam vivendo. E talvez, sem você perceber, você também começou este ano vivendo de algum lugar específico. Talvez você começou com esperança, talvez com medo, talvez com cansaço, talvez com ambição, talvez com fé, talvez com ressentimento acumulado do ano passado. E o lugar de onde você começa importa mais do que o que você planeja, porque o que você carrega dentro se torna o filtro de tudo o que você vive fora. Jesus dizia: o olho é a lâmpada do corpo. Se o teu olho for bom, todo o teu corpo será luminoso. Mateus 6:22. Ele não estava falando sobre visão física. Ele estava falando sobre o ponto de onde você percebe a vida, o lugar interno que ilumina tudo o que você vê. E talvez agora você precise encarar algo desconfortável. Você não vive a vida como ela é. Você vive a vida como você está. Duas pessoas podem viver o mesmo ano, enfrentar os mesmos desafios, receber as mesmas oportunidades e sair em lugares completamente diferentes. Não porque o mundo foi diferente para elas, mas porque o ponto interno de onde elas viveram foi diferente. Jesus observava isso o tempo todo. Ele via gente vivendo em escassez no meio da abundância. Ele via gente vivendo em medo no meio da proteção. Ele via gente vivendo em prisão no meio da liberdade. E ele nunca começava mudando o mundo ao redor dessas pessoas. Ele começava mudando o lugar de dentro delas. Por isso, ele dizia coisas como: não temais, pequeno rebanho. Lucas 12:32. Ele falava com o medo antes de falar com a situação. Ele tratava o interior antes de tocar o exterior. E talvez seja exatamente isso que você mais precisa ouvir agora, no começo deste ano. Não o que você deve fazer, mas de onde você deve viver. Porque de onde você vive determina tudo o que você fará. Talvez você tenha começado este ano com a sensação silenciosa de que precisa correr atrás de algo para não ficar para trás. Talvez você tenha começado com aquela ansiedade disfarçada de motivação. Talvez você tenha começado com aquela pressão interna de que este ano tem que dar certo. E isso parece positivo, mas carrega uma tensão perigosa. A de viver tentando compensar algo, provar algo, consertar algo. Jesus nunca viveu assim. Ele nunca viveu em reação ao passado. Nunca viveu tentando corrigir algo que faltou. Nunca viveu tentando provar nada a ninguém. Ele vivia a partir de um lugar completamente diferente. Ele vivia a partir da certeza de quem ele era. Por isso, antes de qualquer milagre, antes de qualquer ensinamento, antes de qualquer confronto, houve um momento que define toda a jornada de Jesus. No batismo, quando ele ainda não tinha feito nada público, nenhuma obra, nenhum sinal, nenhuma prova, uma voz do céu disse: "Este é o meu filho amado, em quem me comprazo." Mateus 3:17. Isso não foi um prêmio por desempenho, foi uma identidade antes da missão. E esse detalhe muda tudo. Jesus não saiu para mudar o mundo para ser amado. Ele saiu amado para mudar o mundo. E a maioria das pessoas vive exatamente ao contrário. Vive tentando ser suficiente, tentando ser aceita, tentando ser validada,
tentando ser vista, tentando merecer, e isso gera uma vida inteira de esforço que nunca descansa. Por isso Jesus dizia: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Mateus 11, 28. Ele não estava oferecendo descanso físico, ele estava oferecendo descanso existencial, descanso de quem vive tentando sustentar o próprio valor. Talvez você tenha começado este ano cansado sem nem perceber. Não cansado de trabalho, mas cansado de carregar a si mesmo. E Jesus diria algo muito simples para você agora. Você não precisa começar este ano tentando se tornar alguém. Você precisa começar este ano lembrando quem você já é. Porque quando você esquece quem é, você vive correndo atrás do que não precisa. E quando você lembra quem é, sua vida começa a se organizar sem esforço excessivo. Jesus ensinava isso quando dizia: "Buscai primeiro o reino de Deus." Mateus 6:33. Ele não estava falando de religião. Ele estava falando de posição interna. O reino não é um lugar externo. É um lugar de consciência. É o lugar onde você sabe quem é, em quem confia e de onde vive. E tudo o mais, ele diz, vos será acrescentado. Isso significa que a vida começa a se alinhar quando você começa do lugar certo. Talvez este seja o convite mais importante que Jesus faria a você neste início de ano. Pare de começar pelo que você quer mudar. Comece pelo lugar de onde você quer viver. Porque se você começa do mesmo lugar interno do ano passado, você pode até mudar o calendário, mas vai repetir a vida. E talvez você já tenha sentido isso antes. Você muda o ano, mas não muda o padrão. Muda os planos, mas não muda o peso interno. Muda os objetivos, mas não muda a ansiedade. Muda as metas, mas não muda a forma de existir. E Jesus não veio para mudar seus planos. Ele veio para mudar seu ponto de partida. E isso é exatamente o que vamos aprofundar na parte 2. O que exatamente Jesus diria para você ajustar agora, não fora, mas dentro, para que este ano não seja apenas mais um ciclo, mas uma virada real. Se Jesus estivesse sentado à sua frente agora, ele provavelmente não começaria perguntando o que você quer conquistar este ano. Ele perguntaria algo muito mais desconcertante. O que você está tentando compensar? Porque quase toda pressa nasce de uma falta mal resolvida. Quase toda ambição exagerada nasce de uma insegurança silenciosa. Quase todo controle nasce de um medo antigo. E quase todo cansaço nasce de viver a partir de um lugar errado por tempo demais. Jesus via isso com uma clareza desconcertante. Quando o jovem rico se aproximou dele, perguntando o que ainda lhe faltava, Jesus não respondeu com uma lista de ações. Ele respondeu apontando para o apego que o mantinha preso. Marcos 10, 21, 22. Ele não estava interessado no comportamento externo. Ele estava interessado no centro interno que estava governando aquele homem. E talvez seja isso que ele diria a você agora. Antes de planejar o próximo passo, olhe para o lugar de onde você está andando. Você está andando para fugir de algo, para provar algo, para ser visto, para ser aceito, para não se sentir para trás? Ou você está andando porque algo dentro de você está em paz? Porque essas duas caminhadas podem parecer iguais por fora, mas produzem vidas completamente diferentes. Jesus dizia: onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Mateus 6, 21. O tesouro não é apenas o que você quer, é aquilo que organiza sua atenção, seu tempo, sua energia, sua emoção. Se o seu tesouro é segurança, você viverá com medo de perder. Se é reconhecimento, você viverá com medo de ser esquecido. Se é controle, você viverá com medo do inesperado. Se é Deus, você viverá com confiança mesmo no incerto. Por isso, Jesus sempre deslocava as pessoas do centro errado para o centro certo.
Ele dizia à mulher samaritana que buscava saciar sua sede nos relacionamentos. Quem beber desta água terá sede de novo. João 4,13. Ele não a condenou. Ele revelou o ciclo. Ele mostrou que ela estava tentando preencher no lugar errado algo que só poderia ser preenchido no lugar certo. E talvez você esteja começando este ano tentando beber de alguma fonte que sempre te deixa com mais sede. Talvez seja trabalho, talvez seja dinheiro, talvez seja aprovação, talvez seja relacionamento, talvez seja controle, talvez seja espiritualidade usada como fuga. E Jesus não te diria isso para te culpar. Ele diria para te libertar, porque você não está errado por querer algo. Você só está cansado de querer no lugar errado. Jesus dizia: quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. João 7,38. Ele estava dizendo: a fonte não é fora, é dentro. Quando você tenta viver sugando da vida o que só Deus pode dar, você se esgota. Quando você vive a partir do que Deus já colocou dentro de você, você transborda. E esse é o ajuste mais sutil e mais poderoso que você pode fazer neste início de ano. Deixar de viver tentando receber da vida e começar a viver a partir da vida. Isso muda tudo. Você não trabalha mais para ser alguém. Você trabalha como alguém. Você não ama para ser aceito. Você ama porque é aceito. Você não se esforça para ser suficiente. Você age porque já é suficiente. E isso muda completamente a forma como você entra em qualquer coisa. Jesus nunca entrava em uma situação tentando extrair algo dela. Ele entrava para doar algo a ela. Ele não se aproximava perguntando: o que eu ganho? Mas o que eu trago? E talvez seja por isso que tudo o que ele tocava mudava. Ele tocava a lepra e ela desaparecia. Ele tocava a culpa e ela se dissolvia. Ele tocava a vergonha e ela se transformava em dignidade. Porque ele não precisava tirar nada do mundo para se completar. Ele já vinha completo. E talvez você esteja começando este ano vindo incompleto, sentindo que falta algo, que precisa correr atrás, que precisa preencher um buraco. Jesus te diria: o que você procura fora é reflexo do que você ainda não recebeu dentro. Por isso ele dizia: o reino de Deus está dentro de vós. Lucas 17:21. Ele estava dizendo: tudo o que você precisa para viver do jeito certo já foi colocado em você. Você não começa o ano vazio. Você começa o ano carregado, carregado de dons, carregado de vida, carregado de propósito, carregado de presença. Mas, enquanto você viver como se estivesse vazio, você viverá com medo de perder. E quando você vive com medo de perder, você se torna ansioso, controlador, defensivo e cansado. Jesus dizia: quem quiser salvar a sua vida a perderá. Mateus 16:25. Isso parece paradoxal, mas é profundamente psicológico e espiritual. Quanto mais você tenta se proteger, mais você se fecha. Quanto mais você se fecha, menos você vive. E talvez este ano esteja te convidando a fazer exatamente o oposto, a parar de se proteger tanto e começar a confiar mais. Não confiar no mundo, não confiar nas pessoas, mas confiar que Deus está te sustentando mesmo quando você não vê como. Isso não te torna irresponsável, te torna leve. E a leveza é um dos maiores sinais de alinhamento espiritual. Jesus era leve mesmo quando tudo era pesado. Ele dormia na tempestade. Ele caminhava em meio à rejeição sem se amargar. Ele enfrentava a cruz sem ódio. Isso não é fraqueza. Isso é domínio interno. E é exatamente isso que ele deseja te ensinar agora, a começar este ano de dentro para fora, não de fora para dentro. E é isso que vamos fechar na parte 3.
Como traduzir isso em decisões práticas, escolhas concretas e um modo diferente de caminhar neste ano, para que ele não seja apenas mais um ciclo, mas um verdadeiro deslocamento interno. Agora que você percebeu que o início do ano não é sobre o que você vai fazer, mas sobre o lugar de onde você vai viver, a pergunta deixa de ser: o que eu quero conquistar? E se torna: quem eu vou ser enquanto caminho? Porque aquilo que você se torna enquanto busca algo é mais importante do que aquilo que você alcança no final. Você pode alcançar muito e se perder. Você pode alcançar pouco e se encontrar. Jesus nunca mediu a vida pelo que alguém acumulava. Ele media pelo que alguém se tornava. Por isso ele dizia: que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Marcos 8,36. Ele não estava desprezando conquistas. Ele estava alertando sobre a troca errada. E talvez este ano esteja te oferecendo exatamente isso, a chance de trocar a forma como você caminha, não apenas o destino para onde você vai. Então, aqui estão 3 ajustes extremamente simples e profundamente transformadores, que Jesus provavelmente te convidaria a fazer agora. O primeiro é este: comece este ano com menos pressa e mais presença. Pressa é quase sempre um sinal de desalinhamento interno. É o corpo correndo mais rápido do que a alma consegue acompanhar. É a mente tentando chegar antes do coração. Jesus nunca tinha pressa, mas nunca chegava atrasado. Ele esperava 2 dias antes de ir até Lázaro. E mesmo assim, chegou no tempo certo. João 11:6. Ele parava para falar com pessoas enquanto multidões o esperavam. Ele dormia enquanto os discípulos entravam em pânico, porque ele vivia no ritmo do Pai, não no ritmo da ansiedade. Talvez você tenha começado este ano acelerado demais por dentro, mesmo quando está parado por fora. E Jesus te diria: desacelera por dentro primeiro. O mundo vai continuar girando, mas você não precisa girar com ele. O segundo ajuste é este: pare de viver este ano tentando controlar os resultados. Controle nasce do medo de perder, e o medo de perder nasce da ilusão de que tudo depende de você. Jesus nunca viveu assim. Ele fazia o que cabia a ele fazer e confiava o resto ao Pai. Ele dizia: eu faço sempre o que agrada ao Pai. João 8:29. Ele não dizia: eu faço tudo. Ele dizia: eu faço a minha parte. E talvez você esteja carregando responsabilidades que não são suas. Talvez você esteja tentando carregar pessoas que você não pode mudar. Talvez esteja tentando prever futuros que você não pode controlar. Talvez esteja tentando sustentar estruturas que não dependem apenas de você. E isso está te cansando. Jesus diria: solte o que não é seu. Segure apenas o que é. Você não é responsável por tudo. Você é responsável por ser fiel ao que te foi confiado. O terceiro ajuste é este: comece este ano fazendo menos promessas e tomando mais decisões internas. Promessas são frágeis, dependem do humor, da motivação, da energia do dia. Decisões internas são estáveis, elas reorganizam sua identidade. Você não promete ser mais calmo, você decide ser alguém que não reage igual. Você não promete ter mais fé, você decide confiar mesmo quando não entende. Você não promete amar mais, você decide não se fechar quando se machuca. Isso é muito mais poderoso do que qualquer meta. Jesus não dizia aos discípulos: tentem ser diferentes. Ele dizia: sigam-me. Ou seja, caminhem comigo do jeito que eu caminho. E isso é exatamente o que este ano pode ser para você. Não um ano de performance, mas um ano de acompanhamento. Não um ano de provar, mas de aprender. Não um ano de correr, mas de caminhar certo. Não um ano de fazer mais, mas de fazer a partir do lugar certo. E talvez você esteja percebendo algo agora que muda completamente sua forma de olhar para o tempo.
Este ano não é um teste, não é uma cobrança, não é uma chance que você não pode desperdiçar. Este ano é uma travessia. E travessias não são sobre velocidade, são sobre direção. Se você atravessa um rio correndo na direção errada, você só se afasta mais da margem certa. Se você atravessa caminhando devagar na direção certa, você chega. Jesus nunca apressava travessias. Ele as honrava. Ele honrou o tempo no deserto, honrou o tempo no anonimato, honrou o tempo da espera, honrou o tempo da dor. Porque cada etapa forma algo que a próxima precisa. Talvez você queira pular etapas este ano. Talvez queira resolver tudo logo. Talvez queira apagar o passado rápido demais. Jesus diria: deixe o processo fazer o que ele precisa fazer em você. Nada é perdido quando você anda com Deus. Nada é desperdiçado. Nada é em vão. E talvez este seja o maior descanso que você pode receber agora. Você não está atrasado. Você não está fora do tempo. Você não está perdendo nada. Você está exatamente onde precisa estar para se tornar quem você precisa se tornar. E isso muda tudo. Se este vídeo te ajudou a enxergar seu início de ano de uma forma diferente, escreva nos comentários o que mais tocou você. Isso ajuda outras pessoas a perceberem que não estão sozinhas nesse processo. E se você quer continuar essa caminhada, esse alinhamento interno, essa forma mais consciente, leve e verdadeira de viver os ensinamentos de Jesus, este canal existe exatamente para isso. Aqui você não vem para ouvir mais uma mensagem. Você vem para caminhar diferente. E isso transforma não só o ano, transforma a vida inteira.